O homem riu e sorriu. Elogiou a menina e notou que ela, como esperado, mostrou toda a sua força. Mas o próprio herói não podia ficar de lado quando a garota, mais jovem do que ele, lutou com força. E principal, e Argélia correu para a batalha. Ele se dirigiu para os tentáculos escuros e afiados da criatura, gritando alto e pulando nas saliências do corpo enorme. Já no corpo de um verme enorme, o cara decidiu usar o estilo Ragnar Spear. Então, ele atacou a criatura com a rede de habilidade Aguste neste momento. Abaixou a cabeça e abaixou as mãos, dizendo tristemente que ela ainda era muito ruim na defesa. Então ela teria que praticar mais. Quando eles voltaram para casa, a menina estava no lodo verde de uma enorme criatura e reuniu suas forças para repelir seu ataque. Mas algo chamou sua atenção. Ela olhou para baixo e viu que a regeneração havia desacelerado, e ela não pôde deixar de ficar feliz com isso. Neste mesmo momento, Celtis ficou abaixo da cauda de um enorme verme, que ouviram idades chamando seu líder de cima. E o homem imediatamente entendeu o que tinha acontecido. Ele se virou para o desejo com um olhar preocupado e perguntou se o momento tinha chegado. Agarrando seu rosto com uma mão, o personagem principal respondeu que o Senhor Celtis já poderia começar a abrir seu olhar para o homem. Desejo virou-se para ele dizendo que ele só tinha uma tentativa, e ele mostrou o dedo. Olhar adquiriu determinação de Celtis e começou a brilhar com um brilho. Chama azul profunda, e depois disso, o jovem declarou que estava pronto para a batalha. Argélia assistiu tudo isso e, olhando seriamente para seu amigo, encorajou-o, neste momento, balançando uma foice. Ele decidiu usar o estilo Robber and Spear. E então ele foi iluminado por um brilhante luz verde penetrante, e o homem decidiu usar a habilidade de criar água, decidindo começar uma onda inteira de amarelo. Água espirrou na criatura. E naquela época, o verme olhou para o que estava acontecendo de surpresa, e na compreensão sem ter tempo para reagir. Com o tempo ele já estava na água, com todas as suas garras e tentáculos. Água rolou de sua boca, que foi chamado por Argeria, e o monstro rosnou ameaçadoramente, insultando os lutadores com pequenos magos. Olhando para o inseto perturbado, o cara perguntou se ela gostou da onda que ele enviou em sua direção, mas sem esperar por uma resposta. Ele enviou uma rede de tubarão em direção ao monstro, e a criatura mágica correu para a centopeia. Depois disso, Argélia endireitou sua lâmina em direção ao verme zangado e feroz, e usou a habilidade Shark Smash, fazendo com que a criatura grite alto. O herói perguntou como a centopeia se sentiu após esse golpe. Mas, em resposta, ele ouviu apenas gritos penetrantes e gritos. Mas em resposta a isso, a mãe verme sorriu, olhando para a foto que apareceu na frente dele, e perguntou o que mais ela poderia esperar de um mágico do quarto círculo e de um espadachim de classe elefante. De repente a criatura espirrou seu ácido, não entendendo o que a provocou a fazer isso. E depois disso, ela começou a olhar em volta com surpresa, tendo ouvido em algum lugar endereçado a si mesma. Acima dela estava o agiste decisivo e severo, pronto para desferir um forte golpe em seu oponente. Balançando sua arma para o verme-mãe, a menina usou uma espada mágica chamada Ice Wave, e ela imediatamente se transformou em um bloco de gelo, olhando para tudo através de olhos congelados. A criatura só podia cantarolar baixinho. Ele de repente desceu correndo, gritando o nome do líder, e ele por sua vez já estava esperando por ela abaixo, elogiando-a pelo trabalho feito e controlando sua mãe congelada e indefesa. Ela decidiu usar uma máscara de corvo, e seu rosto mudou dramaticamente, adquirindo um olhar áspero e despótico. E a garota disse em voz alta que, graças à batalha deles,
Ela tinha Como ela poderia ir além uma de suas pista. capacidades. Na frente dela estava um tesserato, ou seja, um artefato que coleta e une magia de baixo nível. É necessário criar magia de alto nível. Desejo estava na aura azul, abrindo os braços e decidindo usar esse método em sistemas de computação. A outra parte de sua luz brilhava em vermelho, e ele decidiu usar um pouco de magia do dragão, com as duas mãos apontadas para frente. O homem atacou seu alvo. Seus olhos brilharam com uma luz de fogo brilhante. O personagem principal conseguiu combinar magia e uma tempestade de fogo de repente. Um barulho alto foi ouvido, e todos na equipe se viraram, assumindo que foi uma tempestade de fogo, mas Kelp acrescentou que era impossível para um mago do terceiro círculo usá-lo. Argeria, que estava no epicentro do que aconteceu, e viu a tempestade de fogo que estava girando em torno dele, como um top, e estremeceu de surpresa. Romantica de repente ficou alerta e começou a ser cercado por escombros. Quais foram as consequências de uma tempestade de incêndios? E a garota parecia alarmada, na direção de onde vinha o terrível redemoinho. Seu olhar foi repentinamente preenchido com dor e desespero. E através de suas lágrimas, ela gritou o nome do líder, lembrando como ela se sentou em seu quarto. O homem estava aleijado da cabeça aos pés. A heroína ficou resolutamente em duas pernas, olhando para a tempestade de fogo furiosa, e não podia acreditar que aconteceu de novo. Kelp se aproximou cada vez mais da tempestade de fogo, protegendo-se do fogo com um escudo protetor, e exclamando, em choque, o verme-mãe foi distorcido em vários caretas terríveis. E essas eram suas expressões faciais, post-mortem. Desejo. Keltis ficou em frente à mãe, atingida pelo fogo, e exclamou que ela foi finalmente derrotada. De repente, o personagem principal agarrou seu rosto com a mão, dentro, puxando fortemente o ar em seu peito. Alguém de repente se aproximou de suas pernas trêmulas. Romantica estava ao lado do homem. E depois Pran chegou segurando o cara em seus braços e perguntando se estava tudo bem com ele. Suor derramado da testa do herói. E alguns minutos depois, o desejo abriu seus olhos, silenciosamente e lânguida, dirigindo-se aos caras. Mas naquele exato segundo, um Kelt animado correu até o homem, não acreditando que essa magia o havia atingido novamente. Como da última vez, mas o desejo tranquilizou seu amigo, pedindo-lhe para não se preocupar mal, movendo as pernas e os lábios. O homem disse, baixinho, voltando-se para os caras para ajudar os outros. Mas Romantica explodiu de raiva, dizendo que o próprio líder estava em um estado terrível, e Pran concordou com as palavras da menina. O rosto suado e cansado do protagonista relaxou. E ele disse ameaçadoramente, não de onde tantos monstros estavam vindo. E disse que reforços estavam chegando. Então a equipe precisava pará-los. Romantica estava incrivelmente zangado. Mas, ouvindo as palavras que novos monstros estavam se aproximando, a menina perguntou ao líder da equipe se ele tivesse certeza de que eles poderiam ir. E eles deixaram o personagem principal parado no lugar, dizendo a ele para esperar aqui e não ir a lugar nenhum, porque eles voltariam em breve. Desejo estendeu a mão e começou a olhar para ele diligentemente, pensando que ele estava pensando apenas em teoria. Mas funcionou na prática, cerrando os dedos em punho e olhando para eles. Ele começou a se convencer que ele deve desenvolver essa magia, de pé com um punho estendido na frente dele. O homem ouviu alguém gritando por alguém. Destruir alguém. E o cara se virou com um som, abaixando a mão e expirando pesadamente. Ele decidiu atuar o personagem principal, correu para a frente, não querendo ficar à margem, e esperar até que todos os seus amigos fossem mortos. Fumaça e barulho encheram a sala.
de repente e espantado, e uma mulher espantada saiu da multidão de pessoas, não entendendo o que estava acontecendo aqui. Ela olhou para as enormes multidões de pessoas que vieram e não entendi por que todos eles se reuniram em um só lugar. Melka, de repente, falando sobre uma proposta para todos os grupos se unirem, para evitar futuras vítimas, e os olhos da mulher se arregalaram e sua boca se abriu. A heroína se aproximou de um dos caras, perguntando sobre o que eles estavam falando, e o cara perguntou à mulher se ela tinha ouvido que algo estranho tinha acontecido no sistema. E agora todos os grupos estavam se unindo para sair deste lugar sem perdas. O Alka imediatamente gritou com o cara, não entendendo se isso era uma piada e como eles poderiam se unir aos plebeus. Desejo neste momento se aproximou de Argeria sério, perguntando aos residentes se essas pessoas soubessem qual era a situação deles agora, porque tudo aqui agora era como no mundo das sombras real. Uma Welka furiosa emergiu da multidão, gritando que eles não iam se juntar a eles. Qualquer maneira, porque eles deveriam saber seu lugar. Romantica estava muito zangada e rangendo os dentes. Ela se perguntou de onde essa mulher tinha vindo e se ela sabia o que estava acontecendo aqui, mas o cara parado em frente a ela respondeu que, pois o orgulho do conhecimento está acima de tudo. Welka virou-se para seu povo com gritos de oração, para que não ficassem em silêncio, mas sim expressar tudo o que eles pensaram sobre isso. Um Radoria zangado se intrometeu na conversa e perguntou à mulher o que ela queria ouvir deles. Tendo se acalmado, Welka direcionou seu olhar para a garota e perguntou se ela realmente pensava, e considerou normal que eles se uniriam aos plebeus, porque a própria mulher não estava pronta para fazer isso, mesmo na pior situação. A isso, a garota respondeu que isso nunca aconteceria. De repente, Argeria colocou seu enorme mão muscular na cabeça do Desejo, que claramente não esperava isso. Saliva pingou de seu lábio e, Argeria mostrando os dentes, disse que ele transferiu o comando de seu grupo para esse cara. De repente, todos da equipe oposta gritaram e protestaram, pensando que o homem era louco, e Welka, limpando o suor, virou-se para Kelf, não entendendo por que o cara estava parado em silêncio. Porque o professor Pugman não iria apenas deixar o fato de que os plebeus comandam nobres, mas, de repente, Keltis olhou severamente para a tribo, que pegou em armas contra ele, dizendo que esta decisão, em sua opinião, era razoável, e Redoria se intrometeu na conversa, não entendendo qual era o problema, porque ela também entregaria o comando do grupo Dragão Vermelho, desejar, porque ela não tinha dúvidas sobre suas habilidades. O Alco ficou indignado, dizendo que todos os membros da equipe eram loucos, mas o cara parado atrás decidiu que era necessário. Se a equipe decidisse fazer isso, a mulher estava fora de si com raiva. Enquanto ela ouvia a conversa sobre como os grupos Blue Moon e Red Dragon tinha bem unido, como todos pensavam que o Desejo era famoso e confiava nele porque ele era um plebeu. As pessoas começaram a concordar em unificar. De repente, a mulher riu alto, e lágrimas fluíram de seus olhos de tanto rir. E ela respondeu que se nada mais pudesse ser feito, então, se o Desejo quisesse ser um líder, então não havia mais nada a fazer, além de entrar. A mulher caminhou em direção à sua equipe, e o cara agradeceu por isso. Mas ela rudemente acenou para ele. Desejo ficou em frente à mulher, sorrindo carinhosamente e dirigindo-se a ela com o fato de que ela tomou uma decisão tão difícil, então ele deve definitivamente recompensá-la por isso. E a mulher sorriu severamente. Suor apareceu no rosto da mulher, e seus olhos se arregalaram quando duas mãos se estenderam para ela. E a voz do cara disse que ele recompensaria a mulher com uma honra especial.
Todos ao seu redor exclamaram surpresos, olhando para as janelas holográficas, para ver o que estava acontecendo. Os observadores notaram que as equipes poderiam realmente sair sem uma única vítima. E eles começaram a olhar para Welka, acreditando que ela estava tão feliz que ela estava chorando de felicidade. Um dos homens abriu a boca surpreso, não acreditando que as equipes já haviam coberto mais da metade do terceiro estágio. E o jovem, ao lado dele, disseram que haviam coberto esse caminho 2 vezes mais rápido que ele mesmo tinha imaginado. Que eles olharam com êxtase no desejo, que ameaçadoramente ordenou que o quinto grupo usasse magia protetora por 6 horas, porque haveria um ataque em breve. Então ele deu a tarefa para o segundo grupo, para que estivessem diretamente opostos ao inimigo, e o sexto grupo que precisava fechar a passagem. Por 8 horas, os homens ficaram no painel holográfico e rindo discutiu o comportamento do cara, observando que ele claramente não era um herói, mas um plebeu. Mas de repente uma voz severa foi ouvida atrás deles, exigindo que os homens parem. Eles olharam para trás e viu um homem que cruzou as mãos sobre a boca. E de repente, os homens se lembraram que eles estavam na presença do professor Nepleka, que está sentado em frente a eles no sofá e suspirando pesadamente. A professora Bridget, ao lado dele, sorriu, pensando que o professor Nepleka estava estranhamente quieto, porque antes disso ele havia protestado, procurando a professora Bridget. Pensei que a equipe tinha uma chance de sair e uma peça se as coisas continuassem assim, mas eles ainda teriam que encontrar um instigador. O homem olhou para a tela holográfica, sugerindo que poderia ser um dos estranhos pego no quadro, embora era quase impossível para qualquer um deles entrar na academia através da barreira protetora. Olhando para todos aqueles que estavam na sala, assumindo que ele estava disfarçado, e entrou na sala com antecedência. Embora isso seja improvável, de repente o professor Ruivo olhou para o lado e algo chamou sua atenção. Ele notou a imagem do professor Bangkok em pé orgulhosamente na frente da tela. O homem observou suas ações, não entendendo por que o professor muitas vezes tocava o anel em seu dedo. Neste momento, a tela holográfica da equipe mostrou que eles tinham à noite guardado a herança. Foi fragmentado, mas também foi relatado que a tarefa foi concluída e o desejo recebeu sua herança. De repente, a equipe levantou as mãos no ar, gritando que eles tinham conseguido. Naquele mesmo segundo, o espaço mudou e eles emergiram do mundo das sombras. Todo mundo estava gritando o nome de Celtis. O homem caminhou para frente, virando-se para os gritos e respostas. De repente, um homem correu para ele, chamando-o de seu irmão mais novo, e naquela época os médicos correram. Médicos foram instruídos a verificar minuciosamente todos, mesmo aqueles que não tinham feridas visíveis. O irmão abraçou Celt e, naquela hora, os médicos por trás deles relataram que, felizmente, ninguém ficou gravemente ferido. O irmão perguntou a Celt se ele estava ferido e, se ele tivesse algum desejo de dor, sorriu, enquanto ouvia Celt recusar ajuda. E diga a ele para parar de repente. Argélia correu em direção ao personagem principal, chamando e abraçando. Ele sorriu agradecendo o cara por tudo. O homem de repente caminhou em direção aos médicos, acenando com a mão e relatando que seu braço estava quebrado. Desejo caminhou para a frente, ficando para trás seu amigo, segurando seu pescoço quando, de repente, alguém o chamou e ele ficou alerta. O cara olhou para a professora Bridget, que apareceu, e o homem sorriu, elogiando seu aluno por fazer um bom trabalho, e ele estava feliz que o cara estava de volta. O personagem principal sorriu. De repente, alguém correu para ele por trás, gritando por seu retorno
e o Desejo sentiu mãos quentes em seu pescoço. Há relatos de 14 mortes no total. Desejo levantou a cabeça de surpresa e abriu a boca. Não entendendo como havia 14 vítimas, quando eles contaram o número de alunos da classe alfa. Havia apenas 9 vítimas. Professor Bridget envolveu-se em sua capa e abaixou a cabeça, relatando que no segundo grau, além dos alunos da classe alfa, havia também um grupo de classe beta, porque 5 pessoas morreram nele. Então o total é de 14 vítimas. Desejo ficou tremendo um pouco e apoiando-se em suas pernas dobradas, não entendendo como ele não podia notar tantas mortes, e o professor tranquilizou o cara, dizendo que isso não era culpa dele. Então ele não deve se culpar por isso. O homem arranhado começou a se lembrar dos testes, pensando que ele tinha certeza absoluta na primeira fase, onde houve mais desistências. Nada de estranho aconteceu, portanto, o único propósito de todas as anomalias ocorrendo no segundo estágio era a classe alfa e não beta. O personagem principal sugeriu que talvez a principal intenção era destruir todos os talentos, que poderia se tornar o apoio do Império. Desejo não entendeu que, se todos que entraram no segundo estágio morressem, então a existência da academia estaria em questão, mas de repente o objetivo era algo mais do que matar todos os alunos talentosos. Depois de seus pensamentos, o personagem principal virou-se para o professor com uma pergunta sobre a situação atual. E Bridget disse que eles ainda precisam encontrar o criminoso. Embora eles estejam fazendo todos os esforços, o cara silenciosamente olhou para o professor com olhos sérios e pensei que talvez tudo foi planejado há muito tempo. E não seria fácil encontrar o instigador. Mas o jovem também tinha seus próprios palpites, esperando que eles estivessem corretos. Desejo ficou com as mãos para baixo, quando de repente ele notou um movimento na multidão de espectadores. Alguém notou seu olhar e se afastou do corredor, desaparecendo despercebido. Isso atraiu o cara e ele silenciosamente olhou para o que estava acontecendo. Neste momento, gritos altos foram ouvidos na biblioteca que alguém não acreditava em sua perda. E ele também tinha certos objetivos que ele ainda não havia alcançado. Então ele não estava pronto para ser capturado. Ele jogou coisas e a pedra de gelo caiu com um barulho. Mas o homem tentou bolar um plano para sair deste lugar sem ser visto. De repente, ele se inclinou sobre a mesa e rosnou alto, amaldiçoando tudo o que ele poderia suportar. De repente, seu olho se virou para a esquerda e o medo o dominou, porque o desejo estava nas costas do jovem, provavelmente segurando as mãos nos ombros. A expressão no rosto do protagonista era imperceptível, e o homem que o notou, silenciosamente e gaguejantemente proferiu seu nome. O rosto do homem não era visível na escuridão, mas seus olhos brilharam vermelhos quando ele ouviu o que o desejo estava dizendo. Que até recentemente ele não acreditava que aquele Saul que ele não era um criminoso, agora, porque ele o tratou bem e calorosamente a todos. Desejo moeu os dentes em indignação e o jovem exclamou, não acreditando que o homem parado na frente dele poderia fazer tal coisa. De repente, o cara voltou o olhar para o criminoso e gritou alto, perguntando como ele, o professor Banquick, tentou tal coisa. Um velho apareceu de repente das sombras, e seus olhos brilharam intensamente atrás das lentes de seus óculos. Ele de repente pegou seus óculos, querendo tirá-los, e repetiu a pergunta do jovem sobre por que ele fez isso. Banquick disse que o próprio personagem principal sabe melhor do que ninguém por que ele fez isso. Tirando os óculos, olhos vermelhos brilhantes apareceram na frente do cara. E o professor assobiou
alto que alguém tinha que fazer isso. Desejo com lágrimas nos olhos, mas com a mesma firmeza e determinação. Não entendi. Bangkok disse que o velho sorriu amplamente, olhando para o cara e dizendo a ele para fazer isso, e perguntando se o fato de ele, o professor de todas as pessoas, é um Realmente criminoso, não dá origem aos pensamentos certos. A cabeça do homem emitiu um raio, mas o desejo não tinha medo, e ele olhou decisivamente para seu inimigo. O cara, de repente, levantou a cabeça e fixou o olhar no velho, avisando-o para não pensar em escapar, porque 14 alunos foram mortos por causa do que o professor tinha feito. Banquete sorriu e olhou penetrantemente para o jovem, analisando ele, após o qual ele afirmou que sabia disso muito bem, porque ele era um observador do que estava acontecendo. O personagem principal suspirou pesadamente, cruzou os braços e começou a olhar para o homem. Ele notou para uma pessoa que olhou para o rosto do velho terrível. Era muito sem emoção. Banquik olhou para o cara e sorriu, respondendo que era tão... De repente, um sorriso começou a aparecer em seu rosto, visível por trás de seu bigode. E o professor garantindo que essas eram mortes necessárias. Ele ficou oposto ao desejo e houve contato visual bastante pesado entre as duas pessoas, e em seguida, Banquete acrescentou este é um sacrifício por um propósito superior. O personagem principal abriu a boca e olhou para o olhar louco do professor, e as palavras que esse bastardo insensível disse interessou os olhos do cara esbugalhados, não entendendo como a morte poderia ser necessária. Forçando as mãos, o jovem ameaçadoramente se dirigiu ao professor Banquik, declarando que os rapazes e estudantes morreram. E eu nem sabia por que eles tinham morrido. O velho sentou-se na mesa e suspirou pesadamente, dizendo: se o cara olha a história do mundo, ele notará que apenas violência sangrenta mudou o curso da história. Neste império, não é exceção. Segurando seu velho murcho, dedos musculosos na borda da mesa, Banquete acrescentou: a academia era uma instituição educacional que irradiou o pessoal para combater o mundo das sombras. O personagem principal ouviu atentamente e o velho garantiu que essa academia foi o começo de tudo. Separando os lábios e expondo a boca, o professor continuou dizendo que a academia em que toda a humanidade se uniu por um único propósito, ou seja, protestar contra o mundo das sombras. O velho sentou-se em frente ao desejo, que se aproximou dele, e explicou que humanidade agora tem muitas oportunidades de atacar o mundo das sombras. E desde então, perdeu o motivo da unificação. Então o cara precisava olhar para a realidade essencial. Avistando o exemplo de carrascos e cães, Bancroft disse isso agora. Tudo isso é apenas para o entretenimento da nobreza, para subjugar as pessoas comuns e mantê-los na linha como cães. Os olhos do professor ficaram vermelhos e veias apareceram nos cantos de seus olhos, quando ele disse que eles não precisavam mais dessa academia. Que a própria estrutura da sociedade não deveria existir. Desejo olhou para o homem, ameaçadora e severamente, ouvindo como ele anseia por mudanças. E também explica que o mundo não representa mais uma ameaça para eles, e que não há mais razão para nos unirmos com os aristocratas, porque eles agora são seus verdadeiros inimigos. E as mudanças estão começando precisamente quando os inimigos são destruídos. Sentado na mesa e envolto em sua capa, Banquik olhou animadamente para o jovem, explicando que o cara não deveria ter participado de um grupo, competição, e limpou a masmorra, mesmo que fosse pelo bem dos plebeus. E agora uma coisa era exigida do desejo, ou seja, que ele deixou ir o velho. Mas o cara imediatamente interrompeu o homem atrevido.
De repente, Banquique abriu a boca surpreso e chamou o herói de estranho. Desejo parece indiferente nos olhos perturbados do professor. E calmamente disse que não gostava de pessoas como ele, olhando para o professor sorridente. O personagem principal disse que a tentativa do velho de transformar Em os nome de algo assassinatos melhor, falhou, porque o que ele considera justiça não é para todos. O personagem perguntou ao homem se ele realmente fez tudo isso para o bem das pessoas comuns. E também perguntou quem perguntou a ele sobre isso. De repente, o velho suspirou, não decidindo responder às suas perguntas, e olhando para o cara, disse que sabia que isso iria acontecer e sabia que o jovem faria exatamente esta escolha, olhando para o personagem principal, que ficou na porta com os braços cruzados. O professor acrescentou, perguntando se o cara não concordava com o objetivo deles. E percebendo que o professor estava indo para algum lugar, rudemente respondeu que ele não iria a lugar nenhum. O velho se levantou e se virou para o jovem, dizendo que entendia que não o deixaria ir. Então ele se ofereceu para falar, perguntando ao cara se ele realmente não gostava de seus métodos e se ele pudesse contar a ele sobre sua própria indo em direção ao professor e abaixando o olhar para o chão. Desejo disse que o homem estava profundamente enganado, porque a ameaça da sombra ainda não tinha passado e plebeus e aristocratas devem unir forças e tentar entender um ao outro, e tem que começar com isso. Indo um pouco atrás da estante, Bancroft olhou para o cara com os olhos surpresos e perguntou a ele sobre que tipo de unidade. Ele estava falando realmente sobre a unidade de plebeus e aristocratas. Um sorriso zombeteiro apareceu no rosto do velho, passando pelas prateleiras. O professor gritou que isso era impossível. E era hora do herói acordar, porque a ideia de que os aristocratas se unem aos plebeus já soa estúpido e absurdo. Os gritos ficaram cada vez mais altos, e Banquete perguntou ao personagem principal se ele realmente tivesse tais depois pensamentos da batalha, porque essa unificação forçada ocorreu apenas para evitar mortes e, além disso, isso é impossível. De repente, os livros começaram a entrar em colapso no desejo. Depois que o velho gritou alto que ele ajudaria a abrir os olhos nublados do jovem, o cara usou uma rajada de vento para parar o fluxo de caindo livros sobre ele. O personagem principal imediatamente correu após o banquete do professor. E o cara claramente não entendeu o que esse velho estava fazendo. O homem viu que o professor estava de pé, com a mão estendida para o teto, e imediatamente Banquete falou, dizendo só que ele é a última esperança das pessoas comuns. E ele é aquele que pode mudar o mundo e trazer verdadeira qualidade. E pode destruir o castelo de areia. O anel que estava no dedo do velho, o ar brilhava com uma luz verde penetrante brilhante. E o professor seria aquele que construiria uma nova sociedade para plebeus. Desejo apontou sua arma para o anel, percebendo que era um artefato, e naquele momento seu rosto adquiriu uma careta aterrorizante. O homem ficou repentinamente surpreso quando ele percebeu que o velho estava mais longe. E o cara continuou a andar para frente, tentando alcançar seu objetivo. O professor Banquique de repente riu alto e virou-se para o cara, dizendo que esperava que se juntasse a ele. De repente, o rosto do velho começou a fumar, evaporar diante de seus olhos. E ele silenciosamente ofegou, dizendo que o cara não era diferente das outras pessoas. E ele ficou muito ofendido por isso. O professor de repente gritou, e o rosto gradualmente ficou chateado e desapareceu tão rapidamente quanto a fumaça. Desejo correu para o velho, tentando parar esse processo. Mas os velhos sem sangue e a cabeça murcha já estava caindo no chão. O homem olhou para o banquete caído
E pensei que esse artefato era seu poder. A distância controle da mente. E tudo isso aconteceu para evitar vazamento de informações. O personagem principal bateu no chão com força, com um punho, nervosamente amaldiçoando tudo. Ele olhou para as coisas restantes do professor e, de repente, algo chamou sua atenção. De repente, uma voz quase inaudível foi ouvida, dizendo que sabia sobre a reunião. Desejo gritou com raiva, percebendo que era uma máscara de corvo. O cara olhou para ele, então ele declarou que a vitória permaneceria. Sua chuva pesada pingou de enormes nuvens de trovão. Grandes gotas caíram nas pessoas e molharam o cabelo e a cabeça. A bandeira azul opaca tremulou no vento forte. Eles carregaram o caixão contendo o corpo do professor Banquique. Pran e Romantica estavam em uma fileira de todas as pessoas, e suas cabeças estavam cobertas com redes especiais. Entre essas pessoas estava o Desejo. O cara, de repente, pensou que o professor dedicou toda a sua vida à educação. Mas foi vítima da mente mágica. Controle de um estranho. Um dos caras que estava na coluna disse ao outro que o professor não tinha paz, nem família, e o outro cara, por sua vez, notou que o velho era uma pessoa muito infeliz. Um dos alunos baixou a cabeça, dizendo o nome do professor, e o cara parado ao lado dele soluçou baixinho. Olhando como cada passo, aproximou-se do caixão do professor e disse adeus. Desejo pensou que o velho era um criminoso, cujas ações culpa levou à morte de 14 estudantes inocentes. E ele foi enterrado no cemitério nacional, com todas as honras. Desejo ficou com as mãos ao lado. E percebendo que tudo isso foi o resultado das mentiras de uma pessoa, o próprio cara naquele momento se sentiu muito mal de coração. Lembrando como é o artefato, ou seja, o anel de controle da loucura, o personagem principal sabia que o banquete morreu precisamente por causa dele. E, embora o cara não pudesse descobrir nada sobre estranhos, pelo menos ele conseguiu mentir, apresentando o professor. Desejo percebeu que ele tinha como alvo os aristocratas, para salvar os plebeus. Mas se todos soubessem a verdade, então todos veriam o velho não como um estranho, mas como um plebeu entre a classe A, nomeadamente aristocratas, e classe B, que é plebeus. Os conflitos e confrontos mais severos começaram novamente. Desejo pensei que isso era exatamente o segundo objetivo que eles queriam alcançar. O cara conhecia essas pessoas e sabia o que realmente aconteceu. E apenas conhece a verdadeira identidade do professor Bancu, para que ninguém seja capaz de alcançar o que eles originalmente queria, e o herói sabia que tudo isso foi graças à morte do professor. Lembrando seu olhar perturbado, o personagem sabia que o velho era igual a ele. Agora de pé em seu funeral, pensei que ele também iria parar por nada para alcançar seu objetivo, porque ele faria o mesmo que Banquique. E o homem cerrou as mãos em punhos. O personagem principal ficou até os joelhos em uma poça, perfeitamente ciente de seus pensamentos. Ele pensou que, mesmo que tivesse recebido dezenas de milhares de oportunidades, ele teria feito a mesma escolha que agora. De repente, parecia ao herói que ele estava parado em uma poça, nas profundezas das quais os crânios flutuavam em sangue. Eles começaram a estender a mão para o jovem, mas o Desejo pensou, mesmo que o chamassem de hipócrita, ele não podia esquecer seu objetivo. A mão óssea do esqueleto se aproximou do rosto do cara e agarrou, mas o cara só pensou que, se ele pudesse proteger a todos do iminente desastre, ele definitivamente teria um sentimento de vergonha e desgraça na frente de si mesmo, e outras pessoas próximas cerrando as mãos em punhos. E olhando através de seu véu de chita, o cara disse aos céus que ele iria então
sacrificar-se na enorme masmorra. Uma voz tranquila e lânguida de um homem foi ouvida. Quem estava pensando que as tropas devem se unir ao exército Rahim? Desde movimentos em grande escala, logo começaria na cidade, para que eles tenham a chance de ganhar uma quantia decente de dinheiro. Atrás de um enorme trono dourado estava Balderich, com os olhos fechados e apoiado na mão. Ele ouviu o que sua comitiva estava dizendo, que as tropas estavam se reunindo no sul. Então uma grande verificação era esperada. E então era melhor suspender todas as atividades e esconder o melhor possível. Uma pessoa próxima o recém-nomeado comandante do desfiladeiro. Não é tão simples porque, aparentemente, as informações recebidas anteriormente era provavelmente uma armadilha de repente. Balderich abriu seus olhos senis e interrompeu o orador, dizendo que os reinos ocidentais estavam perguntando pelo direito de comandar os soldados do destacamento, bem como reforços. O homem, sentado em frente, interrompido pelo cavalheiro, perguntou ao homem para que propósito isso era necessário. E Valdez, de repente, explodiu, lembrando o homem insolente que ele estava falando com o rei e, portanto, deve ter respeito, porque ele tem o maior poder militar em mãos. Entre os reinos ocidentais, Cromax de repente se rebelaram, dizendo que era melhor parar de brincar e chegar mais perto do ponto e não bater ao redor e ao redor. Balderich suspirou pesadamente e levantou a mão, respondendo que o objetivo era eliminar estranhos. E o cara sentado ao lado dele, com as mãos ocupadas.